Oi, pessoal. Mais uma tarde a gente está com vocês, mas aí vocês estão aí, não sei se é à noite, de dia, então tudo de bom para todo mundo. Estamos aqui com o Crono e você, e hoje a gente está muito contente que a gente está com a Mariana. Eu não vou falar nada por enquanto, vou deixar ela falar quem é ela, tá? E aí a gente vai bater um papo. Vamos lá. Mariana, por favor, se apresenta para o nosso público. Certo, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Mariam Pessah, eu sou, como meu sotaque vocês já devem de ter notado, eu nasci na Argentina e estou em Porto Alegre desde janeiro de 2001, que eu digo que foi meu segundo nascimento quando cheguei aqui. Eu sou fotógrafa e sou ativista feminista, e sou escritora e poeta e organizo o Sarau das Minas desde 2017. E, bom, tenho vários livros publicados, de poesia, romance, enfim, mas acho que disso a gente vai conversando, Sim. talvez, durante, sim? Sim, e eu adorei ouvir isso daí, porque agora eu já tenho um monte de pergunta para fazer. Eu gosto muito do universo da escrita, e a gente tem feito muito aqui nas nossas conversas com o pessoal, porque assim, eu vejo muito hoje um distanciamento por causa da internet, um distanciamento dos jovens da escrita, a leitura eu não vou nem falar, mas da escrita, por causa do computador, as pessoas perderam o prazer da escrita. Então, se você puder, uma pessoa que escreve romance, mesmo que use o computador, tá? Fala um pouco pra gente desse prazer do escrever, do levar o conhecimento dessa forma. Conta um pouco pra gente como é esse prazer. Então, eu organizo o Sarau das Minas, que por que eu começo falando do Sarau? O Sarau nasceu com o objetivo de visibilizar literatura de autoria de mulheres, de pessoas não binárias, de lésbicas. A gente fazia o Sarau uma vez por mês, e aí começou que muitas mulheres voltavam, diziam, eu saí do Sarau super empolgada, e eu escrevi, aí traziam coisas para ler e tal, porque, né, eu entendo o verbo escrever junto com ler, não? Porque escrever sem ler é muito pobre. Dá para ler sem escrever, mas escrever sem ler, enfim. Então a gente criou o que eu chamo o braço escrito do Sarau, que seria as oficinas de escrita, que hoje se chamam escrita e escuta feminista, né? Porque acho também, porque escuta, porque acho que hoje é muito importante, falta muito o diálogo, falta muito a escuta, muita gente quer falar, mas poucas pessoas querem ouvir, e eu acho que também tem a ver com se sentir pouco escutada ou pouco ouvida, né? Então, acho que isso é muito importante e isso a gente faz durante o sarau. Tanto durante o sarau quanto durante a oficina, né? E o que seria escrever? Na oficina eu dou muitos exercícios, por exemplo, de escrita, não? Porque é uma escrita criativa, então tem formas, tem desde o cotidiano, tem desde a imaginação, tem a partir de imagens, tem, enfim, muitas possibilidades. E eu sempre digo que eu me interesso muito, sobretudo com mulheres, né? Porque eu trabalho muito com grupos minorizados, não? Então, as mulheres fomos apagadas da história. Por isso, não, quando eu me importo muito com não falar com o genérico masculino, não, porque isso a gente continua nos invisibilizando no dia a dia. Não adianta a gente ter só um 8 de março. Um 8 de março é um dia de luta que vai visibilizar a necessidade, mas a gente precisa 365 dias do ano, né? 24 horas. A gente precisa estar 24 horas aí. E então eu sempre digo, o que por exemplo, quando se fala do cânone, não? As histórias, a maioria dos livros são que a gente leu na escola, lê ao longo da vida, são escritos por homens.
E é muito diferente um livro escrito por um homem que por uma mulher. As histórias são diferentes. Então eu sempre digo, bom, o que que falta? O que que a gente não disse ainda? O que que a gente teria ainda que dizer? E eu trabalho muito com isso. Trabalho com os silêncios, trabalho com a raiva, também trabalho com o erotismo, porque é muito necessário. E mais ou menos por aí. Eu adorei. Você sabe que, assim, eu não sei se é do jeito que eu falo com as pessoas, eu tenho muito mais facilidade com as autoras femininas, tá? E tanto é que o nosso universo é 90% feminino, dentro do trabalho da gente. E às vezes eu esbarro numa coisa que eu fico conversando com as pessoas, porque a gente tem uma segunda perna que chama Comude, que a gente publica artigos e também publica textos quando as pessoas querem, nunca escreveu antes e quer publicar, a gente publica. E às vezes eu fico conversando com elas porque existe um quase receio de escrever, tá? É como se fosse um universo que não pertencesse a elas. E eu tenho que convencê-las de que não, que é o universo delas, sim, que tudo bem, foi um universo ocupado por homens durante muito tempo, mas é um universo aberto hoje para a mulher, tá? E eu já me esbarrei, assim, com pessoas me mandando textos pequenininhos, assim, tímidos, e aí eu cutucando a pessoa, quando eu via, o texto foi crescendo, tá? Mas, assim, me conta um pouco, essa sua experiência das mulheres, como que é? Porque, assim, eu tô te contando a que eu vivi com várias autoras que hoje estão deslanchando aí, mas, assim, eu queria que você, que tem uma experiência muito maior, que possa contar pra gente isso, entendeu? Como que é você vê aquela flor desabrochando, entendeu? Aquela pessoa que vem e começa tímida e vai construindo, e quando você vai ver, vai pertencendo ao universo da escrita e da leitura e da participação e acaba lendo aquilo, tá? Uma das coisas que eu faço as pessoas fazerem, e eu insisto muito, leia em público, porque é lindo quando você lê um texto seu com a garra, com o sentimento que você queria colocar naquilo. Conta um pouco pra gente como Então, você enxerga isso. Então, por exemplo, no Sarau das Minas, eu gosto muito de ver isso. A gente não trabalha diretamente com escritoras consagradas, com convite da super escritora e tal. Claro que vem escritoras super conhecidas e com muitos livros publicados e tal, mas o ponto do Sarau é fazer circular a palavra. Então, muitas vezes eu gosto quando vem mulher que diz, não, eu não escrevo, eu só venho aqui para ouvir vocês e tal. E daqui a pouco começa a ir a ver no celular e eu vejo, e aí, por isso a gente também trabalha com silêncios. Então, dar o tempo para ela ir pensando, e aí eu olho e digo, você vai querer ler? E daqui a pouco está lendo, e daqui a pouco dizem, eu nunca li em voz alta, eu nunca li para outras pessoas, é a primeira vez que eu leio para alguém, e eu acho isso muito lindo, muito emocionante, não? E quando começam por exemplo, o ano passado, teve todo um movimento que foi aí quando eu conheci a Aline, né? Sobre o grande das escritoras. Então, teve uma foto que foi proposta em São Paulo, fazer uma foto com escritoras. A partir da foto de São Paulo, foi assim como fichas de dominó, né? E por todos lados, aqui em Porto Alegre, Rio de Janeiro, acho que foram 54 cidades do Brasil que fizeram fotos com escritoras e chegaram a ser mais de 2.000 escritoras fotografadas. E então, foi tão interessante que este ano saiu o livro, né? Foi lançado o livro com as fotos, com os nomes, com textos. E isso, uma das coisas mais interessantes é que quem é escritora? Quem é escritora? Quem escreve, quem publica, quem tem uma ideia. E eu acho que isso também é muito interessante, porque para os homens é muito mais fácil, como você falou, né? Para os homens é mais fácil porque já estão mais acostumados, já têm uma autoestima que lhes é dada na hora de ter uma anatomia masculina, né? Como se a gente pensasse com o pau ou com a vagina, né? Então, a partir dessas anatomias, né? Temos uma construção, né? Seja homem, seja mulher, enfim. Por isso, quando a Simone de Beauvoir dizia, não se nasce mulher, torna-se, eu diria que é a sociedade que vai tornar as pessoas, não é que só a gente vai se tornar, senão, pois somos seres sociais e relacionais, né?
Então, aí que a gente, quando a gente sabe isso, a gente pode também ir dizendo, tá, mas isso aqui eu não quero, tá, isso aqui eu deveria de fazer, mas eu não vou fazer, eu deveria de falar mais baixo, eu deveria de fazer isto outro pelo fato de ser lida como mulher, e de repente eu não vou fazer nada de tudo isso, eu vou sair, eu quero conquistar o mundo, sendo ou não sendo mulher, né? E eu acho que isso é super interessante. Então, são muitas coisas que a gente como eu fui ativista há muitos anos, né, feminista, então não tem como eu não dar um marco feminista, não? E para nós feministas, né, o pessoal é político. Então, todo ato da vida é político. Se eu vou fazer um sarau das minas, incentivando as mulheres a ler e escrever, isso é político. Por quê? Porque eu considero que o mundo é patriarcal, e o patriarcal é um sistema de domínio no qual os homens têm poder sobre as mulheres. Então eu vou dizer, oi, momento, aqui não. Ou mulheres, vamos acordar, aqui não. E então a gente não vai ser tema, não vamos escrever sobre isso, vamos escrever sobre o que a gente quiser. Só que também a gente, por exemplo, anteontem eu estava ouvindo um podcast da revista 451, né? Que tem um podcast, uma entrevista que foi feita a Clarice Lispector em 1976. E uma hora, super interessante, eu recomendo. E ela, uma hora, ela dizia, eu era tímida, mas era tímida arrojada. E eu achei bem interessante esse conceito, né? Eu sou tímida, mas eu vou igual. E como às vezes eu digo, claro, a gente tem medo, mas o medo não vai nos vencer. Eu vou pegar o medo das mãos e vou dizer, vamos. Então, às vezes o medo vai me proteger no sentido de dizer, olha, vamos ficar meio alerta, poderia chegar a acontecer, mas não vai me paralisar. Então, eu acho que isso é muito interessante, não? Isso enfim, eu não vou deixar de sair para a rua sabendo que a violência que tem, agora, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, né? E Porto Alegre, finalmente, está saindo nos números, a gente já sabia, mas está saindo nos números que é uma cidade extremadamente violenta. Então, não por isso que eu vou deixar de ir para a rua, de ir tomar uma cerveja, de ir aonde for, entendeu? Bom, mas aí também eu não vou estar ouvindo música ou com o celular na mão às 4 da manhã pela rua, entendeu? A gente vai ter certos cuidados, não vai deixar de sair, mas vai tomar precauções. Eu acho que isso é para todo, digamos, não? Então acho que a gente tem que conhecer o medo, mas o medo não pode nos paralisar. E então quando a gente fala de todas estas coisas entram na escrita, porque é muito comum estarmos entre mulheres e falarmos sobre os medos, falarmos sobre abuso sexual, falarmos sobre todas as opressões que a gente vive no dia a dia, mas não vai ser isso que vai só marchar a nossa escrita, não é só sobre isso, porque a escrita não pode ser temática, mas a escrita tem que tocar esse tipo de coisas que vão se nos preocupar. E a partir daí a gente vai criar, porque somos autoras e podemos também ser personagens, enfim, um pouco por aí. Eu adorei que você tocou dois temas que me chamam muita atenção. Um que é o medo, que às vezes eu lido muito com isso, com as pessoas, como a gente contou o que a gente faz, né? Eu lido muito com o medo das pessoas de se expor. E aí eu falo, e eu converso muito isso que você falou, o medo tem que ser um degrau para você crescer cada vez. Mas ele é muito bom, porque ele te evita que você entre num erro ou que você faça algo que te prejudique. Mas ele não pode te paralisar, ele nunca pode te paralisar. Então, e o universo do feminino, ele tem muitos medos que foram incutidos nas mulheres, que para aquelas, assim, quando eu perguntei para você da escrita, porque eu percebo da mulher que tenta entrar para o universo, ela tem mais, é muito mais fácil eu falar para um homem, olha, vamos escrever sobre isso, seja qual for o universo, ele não te surpreende, ele vai. A mulher não, ela para como se aquele assunto, se aquilo é meu. E você acabou de falar disso, ela não tem um limite. Eu acho que a escrita
precisa ser colocada para as pessoas, que é uma libertação. Eu escrevo do que eu quiser. Tudo bem, eu tenho um universo que me pertence, que eu quero falar um pouco sobre ele, porque ele é muito meu. Mas eu tenho muito mais do que isso. A escrita, para mim, me liberta muito. Eu começo a escrever, quando eu vejo, eu já estou defendendo alguma coisa. Para você também, assim, a escrita traz essa força? Sim, com certeza. Eu acho que a escrita nos leva por caminhos que desconhecidos. A gente entra como se... A gente tem muitas camadas na vida, né? Então, a escrita toca muitas porque a gente está escrevendo algo que a gente imagina que é uma coisa, mas tempo depois você vai ir ver e vai associar isso com outras coisas, porque existe o inconsciente também. Então, existe um mundo dos sonhos, existem muitas camadas que eu nem nome tenho para dar. Então, a gente senta e escreve e também a gente entende muito a partir de escrever e a gente se liberta também a partir de escrever. Eu acho que a arte salva, que a arte liberta, seja pela escrita, seja pela fotografia, seja pelo teatro, seja pelo cinema, e seja tanto a gente escrevendo quanto a gente lendo. Porque quando a gente lê, por exemplo, eu sempre penso em Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que eu gosto muito. Você falava de Minas Gerais, ela era mineira, né? Morou muito tempo em São Paulo, mas ela nasceu em Minas, né? Como grandes escritoras nasceram em Minas Gerais, né? Conceição Evaristo. E eu penso, eu nunca morei num barraco, eu nunca morei numa favela, mas a partir do quarto de despejo, eu posso chegar a imaginar o que se sente, posso chegar a sentir e posso criar essa empatia, sentir na pele o que nunca vai me acontecer porque eu sou uma mulher branca e eu não vou sair a catar papel, certo? Então, mas eu posso entender, e isso para mim, eu acho que foi um dos livros que mais me tocou, esse, por exemplo, ou que eu recomendo muito, ou também Um Defeito de Cor, são livros que são maravilhosos, que eu acho que deveriam de ser obrigatórios no colégio, porque se esses livros fossem mais lidos, eu acho que a vida poderia ser outra. Porque quando tu conheces, por exemplo, quando Carolina Maria de Jesus fala da sensação da fome, não? Fala de ir pelas ruas catando papel e depois a necessidade de voltar e escrever e ler e eu acho, então, quando a gente vai dizer, ai, não tenho tempo, ai, aí eu digo, tá, mas se a Carolina tinha, como que eu não vou ter? Como que eu não vou ter se essa mulher maravilhosa que saía para caminhar o dia inteiro, depois voltava em casa, tinha 2 filhos, uma filha, e tinha que ficar limpando e fazendo comida, e ainda assim ela escrevia, e ela lia, e ela discutia, e ela era um ser extremadamente político, então, e da sua época. Então, que eu penso, então, a literatura entra na minha vida, eu convivo com os personagens, eu convivo com autores e autoras, não? E outros que eu posso não conhecer, podem já ter morrido, mas eu leio Clarice Lispector e ela é minha amiga, entendeu? Ela é minha amiga e eu converso com ela, e eu fico pensando, e eu falo em voz alta. Então, para mim, a literatura faz parte do cotidiano, né? Eu leio todos os dias, eu me organizo, todos os dias eu leio. Para mim é super importante porque a gente pode estudar muita técnica e é importante estudar técnica, adquirir ferramentas. Quem realmente quer escrever, para escrever, é importante, mas tem que ler. Tem que ler e tem que ver o que outras pessoas pensam, tem que conversar. A leitura é uma conversa. Então, tem coisa que é interessante, tu não vai concordar. Perfeito, escreve sobre se não concordar. Como tu terias feito? Por exemplo, eu me lembro de criança, um dia eu via muitas novelas pela TV. E de repente eu não concordava, e disse, mas por que isso, por que o outro? E aí comecei a ver, e não sei, um dia devo ter perguntado para minha mãe como é que era isso, e a mãe deve ter dito, ah, bom, tem alguém que escreve, um roteirista, ou alguém, sei lá.
E, tem alguém? Então eu gostaria de também ser esse alguém que poder imaginar e pensar. E eu imaginei e pensei, isso é Deus. Isso é Deus, porque uma criação, né? Então nas oficinas eu digo que nesse momento nós somos as deusas. Nós que escrevemos, nós que pensamos para onde que vai ir, mas não é fácil. Mas não é fácil, tem que organizar, tem que pensar, tem que ter como, na escrita a gente fala muito da verossimilhança, o que é? Tu acreditar que isso é verdade. Então, a escrita implica um pacto, né? Um pacto. Eu vou escrever e você vai acreditar. Não importa se isso aconteceu ou não. Quando me perguntam, tá, isso é verdade? O que significa? O que é verdade e o que não? O que importa? Agora, depende, por exemplo, agora eu estou escrevendo um livro que é justamente de memórias e reflexões, então aí sim, aí eu digo, sim, aqui não entra a ficção. Tem uma ficção básica, né, porque dentro da literatura tem uma briga de que se existe a ficção ou não, se todo é ficção. Então, claro, todo é ficção, por quê? Porque a realidade é em várias dimensões. Então, agora eu vou lembrar de ontem de um jeito, amanhã vou lembrar de ontem de outro. Imagina de aqui, do que aconteceu 10 anos atrás, do que se passou 20 anos atrás. Se hoje eu escrevo, vou escrever de um jeito. Teria escrito diferente em outro momento, teria escrito muito diferente, escreveria muito diferente daqui a 20 anos. Agora, eu me proponho a distorcer essa realidade? Não, então para mim a ficção também vai ser desde aí. Porque senão vamos acabar que tudo é ficção e tudo é tão ficção que a gente não vive, que a gente vive não sabe onde, não sabe que dia que é hoje, não tem um chão, sabe? Eu me preocupo muito com isso. Então, não, tem coisas que são reais e que é isso. Agora, qual que é a intenção? A intenção vai ser, porque quando eu faço ficção, eu crio. Então, não é que eu vou distorcer, eu vou partir de algo que eu estou criando. Mesmo que eu parta muitas vezes de algo que aconteceu, eu posso partir de algo que aconteceu, de algo que eu vi, e depois vou mudando. Eu acho que o mais interessante é quando a gente pode criar, entendeu? Não reproduzir o que se passou. Eu vou sentar e eu vou contar o que eu fiz, o que eu comi, o que... Tá, eu posso sentar um dia, 2 dias, 3 dias, o quarto não só eu me entendi, é como vocês entediaram. Então, agora, se eu tenho um prazer em contar por algo que eu sinto, que eu tenho que falar e que vocês têm que temos que entender, porque eu acho que o livro não está completo sem as pessoas que vão ler. Pois se fosse algo que é só pelo fato de escrever, eu deixo numa gaveta. E eu tenho coisas que são só para mim, para estar na gaveta, para me entender, para pensar, para fazer minhas listas que todo dia ponho fora. Eu não vou guardar as minhas listas, entendeu? Eu tenho que fazer isto, e muitas vezes no meio das listas, claro que eu tenho anotações e coisas, enfim. Mas acho que não é relevante, então ponho fora. Agora, algo que eu acho que é relevante e que eu quero que vá, aí sim, então eu vou fazer um livro, eu vou publicar, eu vou estar em diálogo. E assim como eu digo que eu leio, estou em diálogo, eu posso concordar ou não, e de repente eu digo, cara, que ideia maravilhosa. E aí vou escrever. Eu tenho poemas que eu continuo, eu tenho poemas sei lá, lendo outras poetas, por exemplo, eu continuo, eu me inspirei e, tipo, não é que tudo sai de mim, sai também de quando estou lendo, entendeu? Tanto que, por exemplo, o livro que eu lancei o ano passado, que é o romance, o meu último, se chama Em Breve Tudo Se Desacomodará, é um romance, né? E, perdão, começo a falar em... Eu me perdi, eu ia falar. Bom, vão tendo várias linhas e pode ter coisas que aconteceram comigo, mas tem muitas que não. E eu acho que isso é o mais interessante, né? Como a gente vai imaginando saídas, né? E coisas que não importa se aconteceram realmente ou se a gente sonhou. E num ponto, como eu disse antes, acho que num plano, se eu imaginei, também aconteceu. E acontece. E isso é o lindo que a gente pode transmitir. Se aconteceu comigo, também pode chegar a acontecer com você. Então, eu tenho com uma visão um pouco otimista da arte,
não, uma saída não de autoajuda, mas positiva, otimista, eu acho. Gosto muito disso, porque na realidade eu acredito muito na arte como não uma coisa contemplativa, ela não fica distante. E o livro é muito isso. Você falou e é verdade. Eu também, quando leio um livro, parece que só falta eu discutir com o livro. Porque eu tô ali, eu falo assim, mas por que não fez isso? Aí continuo lendo, mas será que ela vai fazer para frente? Será que ele vai fazer isso? Não sei. E eu vejo pessoas lendo e depois falam para mim, não entendi. Eu falo assim, não, então lê de novo. Mas lê assim, abre o espírito, entra dentro do livro. Assim, o pessoal olha e fala assim, mas de onde você tirou isso? Eu falei, isso na minha cabeça, eu li, eu criei o casarão, eu tô andando dentro do casarão, a pessoa tá andando, eu faço um filme na minha cabeça e é o que o autor não colocou, é criação minha, tudo bem, eu vou interagir com ele, tá? Eu adorei quando você falou isso, porque assim, e textos, e leitura, eu já vi casos de leituras que me chamaram muita atenção, que uma pessoa lendo, eu fiquei totalmente triste. Em seguida, outra pessoa leu o mesmo texto e só faltou a gente rir. Eu falei assim, gente, é a interação que aquela pessoa sentiu com aquilo, entendeu? E eu acho muito legal quando você fala dessa arte é relação, e não simplesmente uma coisa que fica... às vezes as pessoas olharem para algum artista plástico e falam assim, eu não enxergo nada ali. Você interage com aquilo. Se você não interagir com a arte, você não vai contemplar, você não vai viver aquilo, tá? Você sabe que a internet a gente tem limite de horário, a gente não pode estender muito, senão o povo não assiste tudo. Qualquer dia a gente volta, se você topar a gente conversa de novo, mas assim, vamos encerrar dando espaço para você falar exatamente sobre esse sentimento que você nitidamente tem pela arte, que eu também tenho, e que eu acho lindo, que é quando a gente acredita na arte como um meio para tudo na vida. Ela, na realidade, ela leva. Quando você falou do Deus, né? É exatamente isso, é essa representatividade do Deus, porque na realidade ela te permite contar uma história ou mudar uma história. Então, vamos lá, se você puder dar uma encerrada aí na nosso bate-papo de hoje. Então, eu acho que numa época eu criei um exercício comigo, muitos anos atrás, por exemplo. Tinha momentos que eu estava meio deprê, meio para baixo, e eu comecei a escrever palavras, mas quando a gente está meio deprê, eu tenho meus diários que eu escrevi e tal, mas eu me propunha não a escrever assim, sino tinha que ser com palavras. Então eu tinha que chegar. Que emoção, por exemplo, para mim, eu amo o sol e gosto muito de dias azuis e de estar ao ar livre. Então, isso tinha que entrar na minha escrita, por exemplo. Então, eu começava escrevendo palavras. Quando eu ia, né, não podia acontecer ou não porque isso, outro. Não, por que não? Não tem porquê. Tem palavras, então, tem tem situações. E isso acabou sendo, então, depois eu dizia, então eu pegava por exemplo, essas palavras, vamos dizer, 5 ou 8 palavras, e depois mais adiante agora eu vou fazer uma história com estas palavras, e então eu comigo ia fazendo exercícios assim, e eu gosto de ir criando situações, então eu acho que isso, como eu dizia, isso não necessariamente vai entrar, às vezes sim, às vezes não, depende dentro do que possa chegar a ser algo para publicar, né? Provavelmente, claro, eu tenho 6 livros, né, publicados já, e hoje até chegou o último que estou muito feliz que mostrar aqui, que se chama meu último poema, que vamos estar fazendo um lançamento em Porto Alegre daqui a pouco, justo é de uma editora mineira que chama Caravana, então esse é de poemas, e então nem necessariamente, como eu dizia, vai sair publicado, porque a gente escreve muito e o que publica é pouco, porque tem que ser uma edição, uma seleção, né? Mas, enfim, e nem todo vai ser para cima e feliz, mas eu acho enfim, eu tento ser optimista, acho que é isso. Mas eu vou te pedir, então, uma coisa, final. Já que você está com o livro na sua frente, tem como ler um poema, escolher alguma coisa e ler para a gente?
Claro, claro, claro. Vou ler aqui, vou ler um poema aqui do meu Grito de Mar, que é um livro anterior. Vamos ver aqui. Aqui. Moro numa ponte entre línguas. Vivo em brasileiro, mas sonho em argentino. Escrevo em ambos idiomas. Nos dois tenho meu canto estrangeiro. Minha casa fica no ar, uma ponte aérea entre o lá e o aqui, entre um mar de sonhos e uma lagoa sem terra. Já não sou de lá, mas tampouco daqui. Pertenço a outro lugar, sem nome. As minhas línguas e eu vivemos em mutação, em transformação, em ação. E vou ler, se me deixa, mais um poeminha. Por Aqui favor. este que eu gostei. Do livro do meu último poema. Se chama, começa assim. Ontem fui na dentista. Tenho uma pandemia na boca. Eu disse, te prepara. Ela disse, uau, tem muitas erosões. Tu tem refluxo? Refluxo não. Eu tenho ondas que vão e vêm, ondas de calor que geram fluxo, e de tanto fluxo, será esse o refluxo? Deve de ser meu mar, o mar em mim, mar e as ondas que vão e vêm, o meu mar que corrói minhas gengivas, deixa minhas raízes expostas. Um dia eu escrevi que se eu fosse planta, seria um risóforo. Risóforos vivem no mangue. Mangue vive entre duas águas, de rio e de mar. Até na dentista eu não imaginava o quanto eu conhecia a mim. Eu queria te agradecer muito pela participação com a gente, tá? Quem sabe mais para frente a gente conversa e quem sabe a gente faz mais uma conversa ou faz um sarau. A gente conversa com algumas autoras para todas elas falarem juntas e a gente colocar isso para todo mundo se sentir e participar, tá? Ótimo, muito obrigado. Ótimo, vou adorar. Me convidem quando quiser, um prazer estar conversando contigo. E é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigada a ti. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.